Pai perfeito. Falamos de casal, sexualidade, trabalho, finanças, tudo. E os músicos fiquem aí porque vai o coro comer ainda. Em nome de Jesus, o poder de Deus está descendo mesmo. Vamos abrir a palavra de Deus, que ela vai fechar, Bruna vai fechar o culto hoje cantando no momento de grande adoração. Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 15. Lucas 15. Pai perfeito. O Lucas 15, nós vamos ler do verso de número 11 em diante. Vocês têm que entender que nesta parábola em que Jesus ele fala de três reinos, do reino mineral, do reino animal e do reino dos homens. Ele faz uma parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do homem perdido que saiu e o pródigo, e o homem que estava dentro de casa, que simbolizava os fariseus, os saduceus, os religiosos, mas também eram perdidos e não entendiam o amor do Pai maravilhoso. E interessante que nesta parábola nós centralizamos sempre na vida dos dois filhos, do filho pródigo e do filho que estava dentro de casa, mas não se sentia amado, se sentia serviçal, tinha um espírito utilitarista, era útil, mas não se sentia participante do amor do Pai, do interesse do Pai, das causas do Pai, e estava ali, apesar de estar com um pai maravilhoso daquele, era um homem profundamente amargurado. Tem muita gente, meus irmãos, que traz traumas da infância porque tiveram uma imagem distorcida de pai e tem dificuldade de ter um relacionamento com o Pai perfeito, que é o nosso Deus, porque tiveram pais que amarguraram, pais que não criaram uma identidade na sua sexualidade, na sua identidade como ser humano, e essa lacuna, esse vazio, essa carência, eu creio que nesta noite, pessoas aqui terão, no poder e na graça de Jesus, restaurada esta identidade, porque Deus é um Pai perfeito. Eu vou ler os versículos para vocês. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe,
viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Vamos orar. Deus, Pai perfeito, Pai amoroso, Pai que criou os céus e a terra, Pai que criou os anjos, Pai que sustenta, Pai que nos acode, Pai que nos dá carinho, Pai que nos dá afeto, Paizinho querido, Abba Pai, nós te agradecemos pelo teu amor. A profundidade do teu amor é infinita, e tu nos amaste e tu nos amas de tal maneira que tu enviaste o teu filho Jesus para que morrer em nosso lugar, resgatar-nos dos nossos pecados, nos outorgar vida eterna e nos colocar no caminho certo, e não sermos mais chamados de perdidos, mas achados pela graça de Jesus, o teu Filho amado. Ó Pai, que nesta noite, Senhor, o teu Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo, e que nós creiamos de todo o nosso coração, que mesmo que os nossos pais biológicos tenham falhado na nossa educação, na nossa referência como exemplo, tenham causado frustrações nas nossas vidas, tu vieste hoje à noite resgatar pelo teu amor, o amor no seu Filho Jesus Cristo, essa adoção de Pai para todos nós. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, Deus é um Pai perfeito, e nós vamos estudar nesse texto aqui a perfeição de Deus Pai. Nós sempre falamos nesse texto dos dois filhos. Nós vamos falar dos filhos e as relações interpessoais com o Pai. Nessa parábola, Jesus queria ensinar: o filho pródigo eram aqueles que não eram judeus, eram gentios, perdidos, não eram filhos de Abraão, não estavam na casa paterna e precisavam ser resgatados. A outra figura é a figura do filho que estava em casa, mas ele estava em casa, mas não se sentia em casa.
Você já viu que tem gente que está em casa, mas não se sente em casa? Você está em casa, mas parece que você não está na tua casa. Na tua casa você sente-se bem, você sente alegre, você sente aconchego, você sente calor humano, você sente afeto, você sente compreensão, você sente um clima maravilhoso. Aqui é a minha casa, aqui é o meu lugar. Eu e o meu pai conversamos, eu e minha mãe conversamos. O nosso relacionamento é um relacionamento biunívoco. Ele vai com dois caminhos, ele vai e volta. Existe feedback. E para aquele cara não tinha feedback. Ele não tinha feedback do pai. Ele estava ali, mas ele era um cara mal resolvido. Eram os fariseus. Os fariseus botavam uma capa de religiosidade, de santidade. Eles eram religiosos, respeitavam cada coisinha da lei e criavam coisas até fora da lei, mandamentos de homens. 576 mandamentos eles criaram, a lei dos mandamentos de Deus, mandamentos de homens, e eles guardavam aquilo dali, aquela coisinha, aquela peninha da lei, não é? E eles, porém, eles não tinham uma relação como Jesus falou lá na cruz, Abba, Pai, Paizinho. Eles não se sentiam bem com a presença do reino de Deus que estava sendo implantado pela presença de Jesus. Que Jesus veio ao mundo para salvar o homem, mas ele veio para implantar o seu reino, e o seu reino está dentro de cada um de nós, que somos filhos por adoção em Jesus Cristo. E no texto nós vemos a primeira relação. Vamos fazer aqui uma análise das relações deles. Primeira relação, com o filho pródigo, não é? O filho pródigo chega e disse assim, o mais moço dele disse ao pai, pai, dá-me parte da fazenda. Você já imaginou o teu filho chegar em casa e dizer assim, papai, ó, estou a fim de ir embora, tenho 25 anos, quero metade de tudo que o senhor tem. Metade da casa, vamos dizer, que não seja metade, seja 25%, quero a minha parte, não é? Por exemplo, na minha casa sou eu e minha esposa, a pastora Marileia, não é? Eu tenho metade, ela tem metade, mas na minha falta, ela tem metade e os meus filhos têm 25% cada um. É lei, isso é lei, isso é lei, isso é lei, isso é lei, herança. A herança daquele homem, ele disse, eu quero a minha parte, eu quero aqui e agora, eu quero antes do senhor morrer. Olha só que pai, de cabeça flexível, o pai de cuca fresca, um pai bacana, um pai inteligente. Se você quer, não foi um pai castrador. Tem pai que castra o filho. O filho, ele é emocionalmente castrado. Ele proíbe tudo. Vocês sabiam que o maior índice de crianças dentro da antiga FUNABEM, hoje chamado CBEA, 80% de menores infratores são originários, vamos falar baixinho assim, de pais evangélicos. Sabe por quê? Pais castradores. O garoto pega a bola de futebol. Se um pai desse extremado chegasse aqui na nossa igreja e visse essas bolas, dizia, está vendo lá? Essa igreja aqui não é de Deus, isso daí é o ovo do diabo, do Satanás. Eu tinha um professor no seminário, que quando nós chegava a hora, 4 horas para a gente jogar futebol, ele passava assim e dizia assim, rapaz, chegou a hora do diabo nesse seminário, o ovo de Satanás vai correr agora. E tem pai que é assim. Tem pai que é assim, meu filho, é castrador, é repressivo, reprime o filho. O filho de vive de baixo parece que é um aquartelado.
Eu já fui militar e sei o que é ser um aquartelado. A gente tem que estar ali de prontidão. Então agora está todo mundo aquartelado aí com esse movimento que tem no Brasil, de tanta baderna na cidade, não é? Lógico, nem todos são baderneiros, a grande maioria estão em movimentos sociais de reivindicação, que é própria, que é de direito, que é bacana. Eu também posso até andar, não vejo problema nenhum, mas tem muito baderneiro aí, então as tropas estão aquarteladas. E tem pai que parece que bota o filho aquartelado, ele fica de prontidão, ele não pode fazer nada. É um pai de mente ultrapassada, inflexível de pensamento. Meu filho, você vive no século 21. Você tem que ter uma cabeça fresca. Você tem que entender o teu filho. Você que tem que ser um cara antenado, filhinho. Você só vive pagando mico em casa. Tem pai que só vive pagando mico, porque não tem a cabeça flexível. Tem que entender o seu filho. Eu fico, meus irmãos, admirados hoje como é que é o negócio. Eu peguei outro dia o meu celular, e eu sei apenas 3 funções do meu celular. O meu celular tem 72 funções. O meu neto conhece as 72 com 7 anos de idade. E eu só conheço 3. E ele, tu, não vou, é assim, pá. Não, senhor, não, vovô, nem é assim não. O senhor tira o nome é assim, vovô. O senhor põe o nome é assim, vovô. Eu digo, meu Deus do céu. A gente precisa de inclusão digital. A gente precisa estar antenado. O mundo é outro. Você tem que ter uma cabeça flexível, pai, para entender o teu filho. E para você entender o teu filho que é pequeno, o que você tem que fazer? Você vai brincar com o seu filho. Vem cá, meu amor, é você mesmo que eu quero. Como é seu nome? Você gosta dessa bola? O que você acha dessa bola? É bonita? Você quer ela para você? Você vai brincar de quê? Diz para mim. De bola. Ah, vai brincar de bola, não é? Tá bem, toma para você. Aprenderam como é que se faz? Eu me agachei para ficar na mesma altura da criança, para me comunicar com ela. O pai tem que saber se comunicar com o filho, linguagem apropriada, altura apropriada, para que você, com a sua cabeça flexível, alcance o mundo daquela criança, do seu filho, do jovem, do adolescente. A tua linguagem tem que ser outra, cara. Você é um repressor. Pastor, o meu filho, eu não quero que ele vá para um luau. Luau é com o pessoal da igreja, meu filho. Luau vão estar pais tomando conta. Acredite na igreja. Você tem que tirar o teu filho da bolha. Você já viu que tem criança que parece que vive numa bolha? Ele vive numa bolha. Ou ele vive numa bolha, ou ele é um camarada interestelar. Parece que ele chegou aqui, a maneira como ele se veste já é crônica, não é? E tal, e a gente vê, esse cara daí está vivendo na bolha. Aquele pai tinha a mente o quê? Repita comigo. Eu quero ter uma mente flexível, antenada aos meus tempos. Eu tenho que estar antenado ao meu tempo. Não é, pastor? Então quer dizer que nós vamos ter que mudar os nossos valores, as nossas crenças, os fundamentos da nossa fé. Não estou falando disso, meu amado. Crença, valores inquebrantáveis são Sermão da Montanha, 10 mandamentos, e o resto é conversa. O resto é conversa. Pastor, o senhor está falando que a nossa igreja tem um hábito de não fazer tal coisa? Tem igreja aí, meus irmãos, que o povo não pode nem bater palma. Se bater palma está em pecado. Não é verdade? Então, meu filho, aquele pai, ele teve o que? A mente o que? Flexível. Ele entendeu e respeitou não a razão, mas a convicção. Qual é a diferença entre ter razão e convicção? Você às vezes tem convicção de uma coisa, mesmo que não tenha razão daquela coisa.
Exemplo, a presidente Dilma. Ela é uma mulher inteligente, mas ela tem uma convicção que a política econômica que deve seguir é a política macroeconômica que ela colocou o Brasil. Qual é? Crédito farto, carro para todo mundo, geladeira para todo mundo, FIFA com plano A de estádios. Cabeça dela. Mas não cuidou da macroeconomia, não cuidou da logística, não cuidou dos hospitais, a educação está difícil. E o que a gente faz? Sabe por que ela age assim? Porque ela tem uma convicção política dela, mas a razão é outra. A razão é que manda. Às vezes o nosso filho também é assim. Ele tem uma convicção, você tem que respeitar. Você quer? Você quer a parte que te toca? Eu vou te dar. Ou você pode dizer também, eu não vou te dar, eu não tenho condições de te dar. O que eu tenho é pouco. E esse pouco é para mim e para sua família. Mas aquele pai, ele foi o quê? Flexível. Deus é o quê, meus irmãos? Deus é flexível. Deus respeita a tua opinião. Deus não é repressor. Quem ensina vida religiosa de repressão não está no princípio de Deus. Deus não é repressor. Tem gente que diz assim, olha, se você na igreja não andar no caminho, vem uma bola de fogo, ou vem um anjo com uma espada de fogo, esse anjo com a espada de fogo vai passar na tua cabeça, e cuidado, se você sair desta igreja para qualquer outra igreja, o anjo do Senhor vai te seguir, e vai te torrar quente. Meu filho, isso é repressão. Graças a Deus aqui nessa igreja há liberdade. E lá o pai deu liberdade ao filho. Você quer? Tá bom. Segunda coisa, meus irmãos, ele atendeu sem cobrar. Ele repartiu a fazenda. A tua parte está aí. Ele não cobrou. Ele não jogou em rosto o direito de fazer tal pedido, porque tem gente que diz assim, ó, eu vou te dar, eu vou te emprestar o carro hoje, mas você sabe, se você não me corresponder naquilo que eu quero, você está arruinado comigo. Aquele pai não fez isso não. Aquele pai o que fez? E mediu a fazenda. É isso que você quer? É isso que você quer? Meus irmãos, há um princípio. Muitas das vezes a gente só aprende sofrendo. Repita comigo. Às vezes, na vida, a gente só aprende sofrendo. Existem duas vontades de Deus. A vontade absoluta e a vontade permissiva. O que é a vontade absoluta? Aquilo que é insofismável, indiscutível. Não matarás, vontade absoluta. Não adulterarás, vontade absoluta. Não terás outros deuses estranhos diante de ti, vontade absoluta. E eu poderia dizer todos os 10 mandamentos e os ensinos de Jesus, mas algumas vontades são permissivas. Pastor, eu estou querendo me casar com uma moça, mas ela tem uma outra fé, ela uma outra crença, e eu já falei de Jesus para ela, já orei, estamos noivos há 5 anos e tal, e vão me casar. Eu digo, olha rapaz, e olha, o pior, pastor, que o pai dela não quer abençoar o nosso casamento, a família dela diz que não quer nada comigo, não quer abençoar, não quer nem ir no casamento. Eu pergunto, você vai se casar, você está dentro da vontade absoluta ou permissiva? Vontade o quê? Permissiva. Você vai entrar nesse casamento e vai se dar mal. Deus permite. Aí depois você vai ver o que vai acontecer lá na frente. Mas Deus permite. Aqui é a história do pai. Eu vou te dar, meu filho. Você quer?